Olá, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui nesta mensagem para o DEPAC. Eu considero esse departamento muito importante, é um departamento da nossa associação que tem muita importância e eu me sinto privilegiado, honrado com esse convite de poder estar batendo esse papo com você. Não quero trazer a palavra sermão, mensagem, mas é mais bater um papo sobre esse tema, que é um tema bastante sugestivo, é o Crente 007. E nós vamos falar aqui um tempo, vamos conversar sobre esse tema juntamente com você. Mas antes, eu quero orar com você. Sabemos que estamos passando tempos difíceis, a pandemia, o isolamento social, tudo isso mexe com a nossa vida, com as nossas emoções, e eu quero orar com você nesse momento. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado ao Pai por o privilégio que tenho de estar com os adolescentes e outras pessoas também nesse bate-papo, nessa mensagem. Que o Senhor continue abençoando e derramando a tua bênção sobre a vida de cada adolescente da nossa associação, bem como as suas famílias representadas. Que eles continuem sendo pessoas que levem a mensagem do Evangelho de Cristo, levem as boas novas para a transformação de pessoas. Muito obrigado pela direção, pela presidência, a conselheira, continua dando sabedoria, continua dando ao Pai uma orientação do alto, através do teu Santo Espírito, na vida de cada um deles. Esta é a oração que faço, no nome do Senhor Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. O tema que me passaram é Crente 007. É bastante interessante, está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Quero ler esse texto com você. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Diz assim: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Aí é o texto que está em Marcos, capítulo 8, versículo de número 38, na nova tradução da linguagem de hoje, com a linguagem mais acessível. Muito bem, eu quero promover uma troca aí desse tema, se me é permitido, e fazer uma substituição deste tema para promover uma troca de crente 007 para o agente 007. O crente 007 é uma brincadeira aí do agente 007, aquele que é bastante famoso e emblemático, e até nas aulas de inglês a gente profere aquela palavra, my name is Bond, meu nome é James Bond. Então fala acerca de um agente que vai fazer uma investigação, que vai apurar, que vai salvar a humanidade de uma bomba, de um terrorismo e por aí vai. É muito bom, bastante interessante. Nessa mesma linha, agora mais moderna, talvez do seu tempo, tem aí a Missão Impossível, um ator famoso lá, agora até esqueci o nome do ator, mas depois eu vou lembrar. Você sabe quem é? Do Missão Impossível, tem aquela música emblemática. Então eu quero que você troque ali o crente 007, talvez aí de um agente secreto para um agente 007, ou alguém que faça a diferença. Ao longo da mensagem nós vamos pensar desse bate-papo aí com você. Então, antes da gente pensar no texto, eu quero pensar com o contexto desse texto. E o texto ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira é a predição do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus, lá do versículo 31 a 33 do mesmo capítulo
o capítulo 8. Então você pode subdividir essa primeira parte. E aí você vai ter lá o ensino de Jesus sobre o sofrimento do Filho do Homem, do 31 ao 32, a reprovação de Jesus por Pedro, a reprovação de Pedro por Jesus, a segunda parte que nós podemos dividir esse bloco do contexto do texto é sobre os ditos, ou sobre aquilo que Jesus falou. E nós podemos subdividir esse texto naquilo que ele falou sobre negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, aquilo que ele falou sobre salvar e ganhar e perder a sua vida, lá no versículo 35, aquilo que ele falou sobre a alma, 36 e 37, aquilo que ele falou sobre a vergonha do Filho do Homem e as suas consequências, que é o que nós estamos abordando, do versículo 38, falou também da predição do sofrimento, da rejeição, da morte e da ressurreição, do 31 ao 33, e também falou do sofrimento do Filho do Homem, 31 ao 32. Então Jesus sabia o que estava por vir. Então Jesus estava explicando e falando sobre tudo aquilo que ele haveria de passar, né? Então Jesus sabia do que estava por vir, que era a prisão, os açoites, coroa de espinho, transportar da cruz, porque quem transportava a cruz era o ladrão, quem morria na cruz era os ladrões ou aqueles que cometiam atos terríveis diante da sociedade, a humilhação, dor, morte e a vergonha de estar levando a cruz sem ter feito nada. Então, a temática do versículo 38 fala sobre a questão da vergonha. E aí eu fui buscar um dos significados da palavra vergonha. É o substantivo feminino, é o ato vexatório, o que humilha, é a desonra, é a humilhação. Perder assim é uma vergonha, dentro dessa frase, né? Sentimento penoso que resulta num ato de vergonha, pode ter sido cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Coroar a vergonha, a insegurança efetivada pelo medo de julgamento alheio, decoro, dor causada pelo sentimento de inferioridade. Aí, algumas definições da palavra vergonha. Então, o que nós podemos traduzir pela motivação da vergonha? Jesus está dizendo ali, em outras palavras, ele diz, olha, a coisa vai ficar feia, o bicho vai pegar, vai haver uma evolução de tudo aquilo que está acontecendo, mas para pior, vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso. Vocês precisam estar firmes, vocês precisam ter noção do que vocês estão fazendo. Vocês não devem se envergonhar, aconteça o que acontecer. Então, imaginem vocês dentro de um contexto, quem está ouvindo aquela palavra, porque os discípulos, a multidão seguia um líder, seguia Jesus. Imagine você seguir um líder humilhado, seguir um líder fraco, alguém que demonstra fraqueza, seguir alguém que não tem nada para oferecer, nem para acrescentar na vida, seguir alguém que foi motivo de chacota, como diz aí no termo da juventude, de tiração, tiraram um barato de Jesus, eles escarneceram a Jesus. Então, você está debaixo do julgamento das pessoas e seguindo um líder, e quando esse líder, então, ele passa por tudo isso, vem um complexo de inferioridade, acaba assolando aquelas pessoas. Mas a proposta desse bate-papo, nessa mensagem que eu estou gravando para você, é uma resolução, uma tomada de atitude.
A minha ideia é que você mate o crente 007 que existe dentro de você. É o crente que tem vergonha de tudo isso e dentro desse contexto que Jesus viveu. É aquele crente disfarçado. Mas isso não é algo que você possa sentir no seu coração como uma coisa ruim. Não, porque muitas vezes a motivação da vergonha se dá pelo fato de nós não conhecermos a motivação para não ter vergonha. Essa é a questão. Então, matar o 007 é você tomar decisões na sua vida de se chegar mais a Deus, se chegar mais na comunhão com Ele, e você vai vencer as barreiras da vergonha. Não se sinta desprestigiado, ou como este pastor aqui vem fazer essa mensagem para puxar sua orelha, para dar sermão. Não, porque todos nós passamos por esse tipo de situação. Todos nós, jovens, adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, nós passamos pelo momento que chamamos aí de vergonha da cruz, porque nós precisamos matar o nosso eu. E a proposta nesta mensagem, neste bate-papo, é que você mate o eu, que você mate o crente 007. E eu coloquei aqui algumas características, algumas atitudes que você precisa tomar para matar esse crente 007 na sua vida. A missão é você matar o 007 e se tornar um agente, e a gente vai falar disso mais ali na frente. Então, o primeiro motivo pelo qual que você precisa matar o 007 que existe em você é entender que este mundo não tem nada de bom para oferecer. Olha o que Jesus fala no texto, no versículo 38. Portanto, se nesta época de incredulidade e de maldade, as pessoas estão mais focadas em obter o próprio prazer. Elas acreditam na sua própria capacidade de viver, elas não precisam de Deus. Então esta maldade, esta incredulidade vem no sentido de não crer em Deus, ou não crer que precisa de algo para viver. Então, primeiro, a subdivisão desse tema se dá naquilo que as pessoas estão focadas na nossa sociedade. Elas estão acreditando somente em si. Elas acham que não precisam de Deus. Outra característica do foco desse prazer, ou do próprio prazer, está ligado na sexualidade, como uma forma de prazer imediata, dando vazões a uma realização instantânea, fora dos padrões bíblicos, ou seja, a falta de compromisso. E aí então, nós vamos entendendo que essa sociedade busca esse foco e trazendo para a área da sexualidade algo mais instantâneo, que é a falta de compromisso. E aí você fala pelo o namoro, o casamento e outras áreas da vida do ser humano, né? As pessoas também estão focadas em obter o próprio prazer por causa da maldade que está estampada no egoísmo hedonista. O que isso significa? O meu prazer primeiro. E aí você pode ampliar para várias áreas da sua vida a ideia do egoísmo, da sua satisfação, daquilo que você está interessado em fazer, daquilo que você procura fazer para satisfazer um prazer da sua vida, quer seja ela em qual área for. É o seu ponto de vista, tem que ser o primeiro, aquilo que você pensa precisa ser o primeiro, ou seja, tudo aquilo que você busca de um prazer imediato. Por quê? Porque a maldade sempre vem vestida de algo bom, mas na verdade o inimigo está inserido em ações
para cumprir a sua meta. Qual é a meta do nosso inimigo? Matar, roubar e destruir. Então Jesus está dizendo, falando, olha, a incredulidade e a maldade está nesse tempo, nesta sociedade, envolvida pelo prazer instantâneo e pelas ciladas do inimigo que coloca na sua vida, na minha vida, para nos derrubar, colocando as máximas, as verdades, que o importante é curtir, o importante é você desfrutar dos prazeres desta vida. Mate o crente 007 que existe em você, tomando a atitude de ser parecido com Cristo. Olha que coisa interessante. Seja parecido com Cristo. E ele fala, alguém que tiver vergonha de mim. Ou seja, alguém que tiver vergonha da minha pessoa, daquilo que eu sou, daquilo que eu represento. E aí nós vamos entender que os crentes estão sentindo vergonha de Cristo porque eles estão perdendo a identidade com Cristo. Olha que coisa tremenda de se pensar. Pessoas que estão perdendo a identidade com Cristo. Por quê? Porque elas fazem do uso do conceito desse mundo para serem aceitos na sociedade. E aí então o que vai acontecer? Vem a justificativa do pecado através do relativismo. É o tal do depende. Fulano, ficar é pecado. Ah, pastor, depende. Depende. É uma oportunidade. Eu confundi na hora, talvez, o desejo de ficar com o desejo de algo sério. Foi só uns beijos. O que é uns pequenos beijos? Uns amassos aí, né? No meu tempo a gente falava muito em amasso. O que é isso? Isso não é nada, não tem assim tanta consequência. Pecado é você mentir, você roubar, matar. Então as pessoas, elas começam a entrar no pecado justificando através da teoria da relatividade. Tudo depende, tudo é relativo. A pessoa entrou num lugar e roubou alguma coisa. Mas ele roubou para comer. Mas o roubo é pecado, não deixa de ser pecado. Não, mas se foi para comer, tudo bem, ele pode roubar. Então vejam aí a questão desta perda de identidade. Então as pessoas perdem a identidade porque elas fazem uso do conceito desse mundo para poder viverem. São crentes que no mundo têm uma atitude para serem aceitas naquela sociedade. E dentro da igreja tem uma outra atitude. E isso vai levando à teoria do relativismo. Mate o crente 007 que existe em você, tomando a atitude de não ter vergonha dos ensinos de Jesus. Olha que coisa interessante. E diz o texto lá em Marcos 8,38, em sua continuação: você não tenha vergonha de mim e dos meus ensinamentos. Crentes estão perdidos porque não conhecem os ensinamentos de Jesus. Os conceitos que precisam para viver estão na palavra de Deus. Não existe teorias, não existe nada que possa substituir o manual das nossas vidas, que é a palavra de Deus. Não existe nenhum tipo de filosofia ou mensagem no mundo que traga o homem para o perdão de pecados, salvação eterna da sua alma, fora da palavra de Deus. E nós temos encontrado aí ao longo da caminhada pessoas que vão absorvendo conceitos e filosofias e integram esta filosofia à sua vida e a tomam como verdade. Nos anos 90, 80, 90, o movimento Hare Krishna cresceu absurdamente. Por quê? Era uma filosofia, e essa filosofia de vida trazia a parte da alimentação, a parte da harmonia,
dos sentidos, e aquilo virou uma moda, virou uma febre muito grande. Muitas pessoas se tornaram adeptas ao Hare Krishna e fizeram daquilo uma filosofia da própria vida. E aí então você tem N situações que você pode ver aí, as tribos urbanas que nós temos, eu não posso nem citar algumas, que se eu citar alguma aqui eu vou estar totalmente desatualizado, com o que está rolando aí no meio da galera, aí, no meio das pessoas. Mas o que eu posso lembrar de algumas que eu já estudei, os emos, ou emos, Os emos era uma filosofia do sofrimento, da melancolia, os skinheads, os punks, os roqueiros. Então, tudo isso são filosofias de vida que buscam dar ao homem, entre aspas, paz, alegria e satisfação. Mas isso não acontece, porque nós só encontramos isso nos ensinamentos de Jesus. Então, essa é a ideia. E a pergunta é: pastor, como é que eu posso me tornar um agente com uma missão? E aí nós podemos pensar no Tom Cruise, lembrei. Tom Cruise, o ator do Missão Impossível. Você agora já não é mais um agente simplesmente disfarçado, mas agora você vai se tornar, ou quer se tornar, um agente com uma missão. João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos. Deus nos escolhe. Você que aceitou a Cristo Jesus tem uma missão na sua vida, de ser um agente, mas não um agente secreto, um agente transformador para dar frutos. E como é que você pode dar frutos? Como é que você pode ser uma pessoa frutífera no reino de Deus? Primeiro, absorvendo a palavra de Deus e entendendo que o nosso tempo aqui na terra é um tempo finito, é um tempo que tem começo, meio e fim aqui na terra. Estamos de passagem. Então, você precisa entender que a sua missão dura o tempo todo em que você estiver aqui como um agente transformador de Deus. E você começa a entender isso quando você entende que Deus escolheu você, Deus chamou você dentro do seu tempo, no seu contexto, com a sua ideia, com a sua mente, com a sua criatividade. Deus quer usar você. Segundo passo desse texto é que ele nos escolheu, mas não para ficar parado, não para passarmos de forma passiva nesse mundo, mas para dar frutos, para frutificar. E aí então vem o exemplo da árvore. É uma semente plantada, vem a água da chuva, vem o sol, a fotossíntese, ela se alimenta de nutrientes da terra e ela começa a crescer, e quando ela cria um tamanho suficiente para sustentar os frutos, ela começa a dar frutos. Então isso me fala sobre a maturidade espiritual que você precisa ter para dar frutos. Se você for um adolescente que não cresce na sua vida espiritual, você não tem como ser árvore. E se você não for árvore, você não tem como dar frutos, porque o seu tronco, os galhos, não vão poder sustentar os frutos. E aí vai ficar muito difícil. Você não vai ter nenhum tipo de ação produtiva. Isso não vai acontecer na sua vida. Então, para você dar frutos, você precisa crescer espiritualmente, conhecendo a palavra de Deus, comunhão
com o nosso Deus. Quando eu falo conhecimento, você aplica diretamente no seu coração. Quando eu conheço a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu passo a filtrar aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo. Alguém diz assim: mas o pastor da minha igreja não gosta que coloca a música tal, a música Y. Eu já escutei alguns adolescentes e jovens até tecerem algum comentário sobre isso. O que acontece não é que o pastor não gosta, porque o pastor, pelo menos eu posso falar por mim, eu não tenho a preferência de estilos. Pode ser o convencional, o tradicional, o contemporâneo, isso não importa. Mas a mensagem da letra, ela precisa ter um tripé. Qual é o tripé que sustenta uma letra? É a coerência bíblica, é a coerência teológica e também a lógica. Porque não adianta você começar uma música que você vai navegar no Espírito, no oceano das águas profundas do Espírito, e vai voar pelas asas de Deus, e vai pousar no colo de Jesus. Isso não existe. Pastor, é poesia, mas é uma poesia que não tem nenhum fundamento, meu irmão. E você só vai adquirir essa consciência quando você crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. E aí você vai dar frutos. Dando frutos, você precisa dar frutos que permaneçam. Como é que o fruto permanece? Quando o fruto é cuidado. Quando o fruto ele brota, ele está ali nascendo, ele tem um tempo de maturação para um crescimento. E você só pode fazer o fruto crescer se você cuidar dele. Se você trazer isso para a área espiritual, para a área do evangelismo, por exemplo, você vai ver que quando você não é um 007, matou o 007, agora você é um agente transformador e você ganha uma pessoa para Cristo, você vai passar a discipular, você vai fazer o discipulado com ela, que é o cuidado para que esse fruto permaneça. Lembre-se, você agora é um agente transformador, transformando semente, árvore em frutos, cuidando do fruto, para que no tempo certo ele seja colhido, e aí ele vai dar mais frutos, porque a semente vai ser lançada na terra novamente, ele vai ganhar outras pessoas para Cristo, vai cuidar de outras pessoas, mas tudo começou em você, porque você deixou o anonimato, você deixou a questão da vergonha de lado e passou a ser um agente transformador. Você matou o 007. Então o desafio para você neste dia é que você deixe de ser um crente 007. Não tenha vergonha de Cristo. Deixando de ser um 007, você vai matar o 007. Você não tendo vergonha de Cristo, você vai tomar uma atitude, uma posição. Você não vai ter vergonha de Cristo, porque você vai entender o sofrimento dele, você vai entender que foi através do sofrimento de Cristo que nós temos a salvação eterna da nossa vida. E as consequências dessa morte é nos dar a vida eterna. E aí você vai tomar a atitude de estar vivendo a vergonha da cruz. Aquele hino dos nossos avós, dos nossos pais, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, é porque ele morreu, passou aquela vergonha, ressuscitou, mas está à direita do Pai intercedendo por nós. Se torne um agente transformador. Tenha vontade, tenha amor pelas pessoas que estão perdidas. Eu vejo nos adolescentes, por exemplo, segmentos muito importantes que podem ser trabalhados. Eu tenho algumas ideias e até compartilhadas aí, gostaria de ter um tempo de compartilhar essas ideias, porque nós temos tribos específicas que nós poderíamos trabalhar. Uma delas, por exemplo, são os skatistas, muitos na fase adolescência, até de juventude, que poderiam ser trabalhados pela nossa associação.
quando nós nos tornamos um agente transformador pela vontade. Você precisa querer ganhar os skatistas para Cristo Jesus, ganhar o seu amigo de escola, aqueles que já estão terminando aí o ensino médio, estão aí no intermediário, do 7º ano, 9º ano, ganhar pessoas para Cristo. E que você seja desafiado também a não só deixar de ser um crente 007, a não só deixar de ter vergonha de Cristo tomando uma atitude, mas ter também a ser desafiado a ter e dar frutos duradouros na obra de Cristo, entendendo que esta é a sua missão. Esta é a missão que Deus coloca na sua mão nesta tarde, quando for exibido esta gravação. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, assuma a sua postura, porque diferente de filosofia política, da questão filosófica, da questão da moda, do princípio de valores, do relativismo do pecado, a despeito de tudo isso, Cristo é realidade na sua vida e na minha vida. Porque Ele vive, eu posso deixar de ser um crente 007 para ser um agente transformador com uma missão, a missão de dar frutos, que o fruto permaneça para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo privilégio que tenho de poder falar com você. E eu quero encerrar a minha fala dizendo: tudo é possível ao que crê. Quando você der frutos, você vai ver como é gostoso, como é algo gratificante ver o resultado pelo qual fomos chamados para essa missão. Quando alguém aceita Cristo, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você se torna um pai ou uma mãe espiritual daquela pessoa, porque você vai discipular e vai ter a alegria de vê-la também produzindo e dando frutos, e que os frutos dela também permaneçam. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o DEPAC. Estamos juntos, vamos caminhar juntos. Eu tenho orado pelos irmãos e tenho visto que estamos aí numa fase de transição. Sempre é momento de se renovar ideias, renovar meios, métodos, cores, formas, mas nunca mudar a essência. A essência é Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez para encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos de saber que a Tua palavra nos desafia a sermos crentes com uma missão, a missão de reproduzir as boas novas do Evangelho, jogando a semente em vários solos, para que ela caia num solo receptivo, que ela cresça, fecunde, que ela cresça e possa dar muitos frutos, e frutos de arrependimento, para a Tua glória e para a Tua honra. Que seja essa a vontade dos nossos adolescentes, que seja essa a vontade da minha vida e também na vida da liderança, daqueles que estão a cargo do DEPAC e também da nossa associação. Que possamos sair como adolescentes, homens, mulheres, pastores, jovens, crianças, dizendo que a nossa esperança está no Senhor. Pai, dá-nos forças para matar, sufocar o crente 007 e que seja feito em nós, que possamos ressurgir, renovados, num agente transformador para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você.